Olá! Dados do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER revelam que lideranças femininas tendem a atrair até 60% mais investidores externos para empresas do que líderes masculinos. O estudo ainda aponta que empresas lideradas por mulheres tendem a dispor de práticas de responsabilidade social mais efetivas, criando melhorias sociais e ambientais, até para além do exigido por lei. Bom, para falar mais sobre essa constatação e sobre como se tornar uma liderança feminina, eu converso agora com a Ana Clara Laaf, que é advogada e mentora de liderança feminina. Ana Clara, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada pelo convite, Paula, muito honrada para falarmos sobre esse assunto tão relevante que é a liderança feminina. Bom, Ana Clara, essa pesquisa, ela é uma constatação, você tem constatado mesmo que isso é um reflexo que tem acontecido nas corporações, ou seja, as lideranças femininas realmente têm trazido mais benefício para empresas? Sim, as lideranças femininas têm trazido benefícios para a empresa e para toda a sociedade. Motivos não faltam para que a gente tenha a cada dia mais mulheres em posição de comando, motivos realmente completamente ligados à produtividade, à lucratividade, aos resultados financeiros das empresas, fora outros vários motivos que são gerados quando as mulheres ocupam mais posições de liderança. Agora, Ana Clara, apesar disso, haver um movimento e todo o potencial das mulheres, ainda se vêem poucas mulheres se candidatando a cargos de liderança, né? Há um pouco de receio, elas não se enxergam ainda nessa posição. O que acontece na sua avaliação? Existe uma expressão em inglês que é role model, que quer dizer exatamente quem a gente está vendo, né, nas lideranças, quem a gente está vendo nessas posições e o quanto isso afeta a capacidade, a possibilidade de nós também nos enxergarmos nessa posição. No momento que a gente tem muito mais homens, normalmente líderes, homens brancos de meia idade, ocupando posições de liderança, as mulheres, por mais capazes que elas estejam a cada dia mais, porque já estamos estudando mais, desde 99, que já há mais mulheres em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado no Brasil, de acordo com o IBGE, mulheres e homens com mais de 25 anos de idade, homens são cerca de 15%, mulheres cerca de 20% que saem das graduações. Mesmo as mulheres estando a cada dia mais preparadas, elas muitas vezes não conseguem se ver nessa posição, porque normalmente, quando há uma mulher líder, ela olha para os lados e os pares que ela encontra são homens. Então, é muito importante que a cada dia a gente tenha mais mulheres ocupando essas posições de liderança para que as outras mulheres, mesmo às vezes no início de carreira, já vejam a possibilidade de chegarem lá também. E na sua avaliação, o que empresa e empregada, no caso a mulher, tem que fazer para dar esse primeiro passo rumo à liderança? Tanto a empresa, né, ela tem que abrir esses espaços, quanto a mulher também se posicionar nesse sentido, na sua avaliação? São duas mudanças, a mudança interna da mulher, a mudança da mentalidade, que ela consiga se ver nesse papel. E para a empresa também tem que fazer o papel dela de já planejar um plano de carreira ali, já ter disponível um plano de carreira para que a mulher progrida em sua jornada ali profissional. Ter mais mulheres na liderança faz com que o engajamento de toda a empresa se eleve. Porque os homens também vão ter que elevar o seu potencial, elevar o seu desenvolvimento profissional, no momento em que eles saibam que mais mulheres estão ali disputando, né, pleiteando, se candidatando a essas posições de comando. E a gente precisa de mais representatividade, a gente precisa de quadros em conselhos de administração, quadros ali de executivos, executivas, que representem mais a cara da nossa sociedade. Nós somos cerca de 51% da população, as mulheres, né, nós mulheres,
E nos conselhos de administração das 500 maiores empresas do Brasil, ocupamos somente cerca de 10%. 10% do quadro dos conselhos. Nas 140 maiores empresas do Brasil, esses dados vão para cerca de 13%. Na política também sabemos, né? Estamos muito subrepresentadas ainda. O que queremos, na verdade, é igualar, né? Não é ultrapassar os homens. Eu sinto que ainda existe um certo receio, até por parte do gênero masculino, de que ocupemos esses espaços em excesso, mas não é isso, né? Na verdade, é garantir a proporcionalidade, inclusive em relação à população, né? Agora, o que as empresas ganham tendo mulheres no comando? Por exemplo, a gente viu aí nessa pesquisa do INSPER que as políticas socioambientais são mais efetivas com mulheres. Por que, na sua avaliação, as mulheres conseguem comandar essa parte, esse setor nas empresas? Motivos não faltam. A gente tem dados que comprovam a cada dia mais, né, o quanto as mulheres aumentam o nível de produtividade, de lucratividade das empresas. Empresas mais diversas e inclusivas performam cerca de 30% melhor, ou seja, apresentam um desempenho financeiro mesmo cerca de 30% superior às menos diversas e inclusivas. Ter mais mulheres em liderança também atende a ESG, né? ESG ou ASG, que são critérios ambientais, sociais, governamentais. Então, ter mais mulheres na liderança atende essa siglazinha que hoje em dia está crescente, está tão na moda. Atende também Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, de 17 objetivos. Poderíamos rapidamente falar de 4 diretamente, né, sobre tudo que fala diretamente sobre a questão de mais equidade de gênero, mas também poderíamos falar do objetivo número 1, que é a erradicação da pobreza e da miséria. Temos no Brasil cerca de 30 milhões de mulheres solo, ou seja, de lares, né, que tem as mulheres como chefe de família. Esses lares são muito mais abalados, acometidos pela miséria e pela fome. Então, ter mais mulheres, né, ascendendo na carreira também. A gente consegue atender a essas medidas, fora muitas outras vantagens de ter mais mulheres na liderança. Hoje em dia, a liderança, e eu defendo que a liderança da nova era dos negócios é feminina. As mulheres têm mais soft skills, essa siglazinha também, esse nome, né, em inglês, que significam skills mais pessoais, habilidades mais interpessoais, mais capacidade de comunicação. A cada dia mais a gente precisa de líderes que saibam cuidar de pessoas. Os aspectos técnicos, as habilidades técnicas, a cada dia mais vão ser cuidados pelas máquinas, pelos robôs, pela inteligência artificial. Então, mais do que nunca, a gente precisa de líderes que dominem essas capacidades mais soft, mais interpessoais. E as mulheres já têm, por sua própria natureza e também por questões culturais, sociais, essas habilidades mais desenvolvidas. Capacidade de comunicação, empatia, cuidado com o próximo, sensibilidade. Então, a nova era dos negócios é feminina. Com certeza a gente precisa cada dia mais de mulheres na liderança. Agora, você fala muito sobre essas habilidades que as mulheres já nascem com elas ou vão sendo criadas tendo essa habilidade como fim. Mas muitas mulheres ainda não se enxergam como líderes. Na sua avaliação, quais são os primeiros passos para a mulher se tornar uma liderança? Você faz treinamentos com as mulheres. Quais são as dicas que você dá para essa mulher se encaminhar para uma liderança? Como eu falei antes, né, essa mudança interna, elas são as primeiras que tem que acontecer. Senão a mulher nem chega a se candidatar a uma posição de líder. Na verdade, às vezes ela nem começa a se preparar em sua carreira para liderar algum dia, né? Tem um livro da Sheryl Sandberg, que foi CEO do Facebook, Google, é uma super executiva. E ela fala sobre pesquisas que ela fez, às vezes com meninas novas,
que declaravam para ela: não, mas eu não pretendo fazer essa caminhada de ser líder, porque um dia eu pretendo ser mãe. E aí ela perguntou: você está planejando com o seu parceiro, quando vocês pretendem, né, serem pais, pai, mãe? E meninas novas às vezes falavam: não, eu sequer tenho um namorado. Então, às vezes, e a Sheryl Sandberg até fala uma expressão que é: não saia antes de sair. E, na verdade, as mulheres às vezes saem antes de entrar. Elas estudam a cada dia mais, estão mais preparadas tecnicamente, têm as soft skills já mais desenvolvidas, mas se elas não conseguirem se enxergarem nessa posição de líder, elas nem começam a sua caminhada rumo a essa ascensão profissional. Então, a mudança ela é também e, sobretudo, primeiramente interna. A gente tem as barreiras externas. Tem até uma expressão que se chama teto de vidro, que são as barreiras socioculturais, né, institucionais, que as mulheres vão ter que enfrentar. O caminho até o topo é bem mais íngreme para as mulheres, mas se elas não vencerem essas barreiras internas, primeiramente, mudarem a mentalidade, mudarem o seu emocional. Temos também a síndrome de impostora. Muitas vezes nos sentimos completamente peixe fora d'água, completamente inadequadas e muito constrangidas até quando chegamos numa posição de liderança, como se aquele não fosse o nosso local. Como se em algum momento alguém fosse descobrir que a gente está ali por acaso, que a gente não galgou aquilo ali com toda a nossa competência, que a gente tem todo o direito de estar ali para contribuir com as organizações, com as instituições. Então, essa mudança ela começa internamente. E, mais uma vez, quanto mais representatividade a gente tiver a cada dia, as meninas já vão começar a saberem que um dia elas podem sim serem líderes. Citando aqui, eu tenho uma filhinha de 7 anos, que outro dia ela me falou assim: mamãe, eu estou pensando aqui, um dia eu acho que eu vou ser presidente. Eu falei: sim, filha, legal. Se você quiser ser, a mamãe vai te apoiar. Então, a gente precisa, desde a infância, ter uma estrutura que permita que as meninas possam desbravar, possam realmente serem o que elas quiserem ser. Isso começa bem antes do que a gente imagina, desde as brincadeiras que são propostas para as meninas e são propostas para os meninos. Às vezes já começa a diferenciar. Os meninos brincam de construir foguetes, de serem cientistas. As meninas muitas vezes brincam de casinha, de cuidar da boneca. Então, essa construção começa muito antes do que a gente imagina. Você falou aí da sua filha, né? A questão da referência ela é muito importante, da gente se espelhar, né, numa referência para ter isso e conseguir pensar num futuro diferente. A questão social e mulheres negras muitas vezes influenciam nisso também, né? Ou seja, quanto mais baixo o nível social, há um limite ainda maior para essas mulheres, né? As mulheres se veem apenas mães, donas de casa, no máximo fazendo um trabalho técnico mais simples, né, vamos dizer assim, e não pensam em ultrapassar aquele limite, se especializar, estudar, né? A questão social ainda também é um grande obstáculo. A gente tem que honrar demais cada mulher corajosa e com muita garra que vai ali ocupar espaços que muitas vezes não são vistos como femininos, né? Eu falo que cada mulher que brilha acende a luz para as outras, né? Convida outras a seguirem com ela. E a mulher de baixa renda, ela está mais sobrecarregada ainda. Muitas vezes essas mulheres, elas têm como se elas tivessem 3 trabalhos e os homens tivessem 1 trabalho. Elas dão conta da jornada de trabalho, né? Porque a maioria trabalha, e muitas vezes, como eu falei antes, são chefes do lar, ou seja, 30 milhões de mães solo no Brasil. Então, essa mulher, ela trabalha profissionalmente, né? Trabalha fora de casa, trabalha em casa, cuidando das tarefas domésticas e cria seus filhos. É uma tripla jornada que dificulta também a ascensão profissional dessa mulher. Fora que mulheres, às vezes, que têm filhos, elas
saem do mercado de trabalho ou têm o seu salário reduzido, elas precisam, às vezes, de uma jornada mais flexível, assumir menos trabalho, no momento que os custos de vida dela aumentarão, né? Então, realmente muito mais desafiador para a mulher a ascensão profissional. É importante que a gente pense também em políticas públicas que apoiem para que essa mulher ingresse cada vez mais no mercado de trabalho, consiga se manter e ascender profissionalmente. Agora, uma das questões que você coloca também nos seus treinamentos é sobre você liderar não só no campo profissional, mas em toda a sua vida, né? E nós entramos no Agosto Lilás, estamos saindo já do mês do Agosto Lilás, mas fica aí a questão. O Agosto Lilás é uma campanha, o mês de agosto, para a gente pensar, lembrar da Lei Maria da Penha e da questão da violência contra mulheres, principalmente a violência doméstica, né? Essa é uma das barreiras que as mulheres enfrentam ainda, a questão de você se empoderar e sair de um relacionamento muitas vezes abusivo e agressivo, né? Então, falar sobre liderança não é só liderança profissional, mas sim liderar a sua vida, não é isso, Ana Clara? Sim, liderança feminina, liderança aí numa empresa, numa instituição, ela começa pela autoliderança. Não tem como uma mulher avançar na carreira e avançar na própria vida mesmo se ela não se apropriar primeiro de si mesma, apropriar do seu alto valor, do seu alto amor, do seu valor pessoal. Porque se ela tiver um sentimento de baixa autoestima, de baixo valor, ela nem avança na carreira e não avança na vida também. A gente ainda tem uma certa mentalidade mais masculina, mais patriarcal, de que a mulher precisa de um homem para estar validada na sociedade. Há muito mais ingerência, muito mais interferência na vida da mulher do que dos homens, inclusive cobranças estéticas, cobranças comportamentais. Quando o casamento de um casal não está indo bem, geralmente a mulher é vista como culpada. Na criação dos filhos também, a mulher é muito mais responsabilizada. E eu falo que, com certeza, a maior prevenção contra a violência contra a mulher, contra até o feminicídio, é o empoderamento feminino, é o empoderamento. Uma mulher empoderada, uma mulher que está com seu valor pessoal apropriado, ela nem entra numa relação abusiva, ela nem aceita uma relação abusiva, porque o feminicídio ele não acontece de um dia para o outro. Não é no primeiro dia que o homem agride a mulher fisicamente, ela já não aceitaria uma relação dessa. Começa tudo maravilhoso, né? As relações geralmente começam de uma maneira romântica, muito boa, e normalmente o início é com um abuso psicológico, a manipulação, a invalidação. Existem até termos, por exemplo, como gaslighting, que é invalidar até a sanidade mental dessa mulher. Falamos aqui porque o abuso geralmente ocorre muito mais, né, o homem contra a mulher. Então, gaslighting é uma expressão até de um filme de 1948, em que o homem invalidava a sanidade mental de uma mulher. E isso acontece de uma maneira tênue, de uma maneira branda, de maneira que a mulher não percebe. E acontece em todos os níveis sociais. Geralmente, então, os abusos, a relação violenta, ela começa pela manipulação, muitas vezes os homens restringindo a expressão pessoal natural dessa mulher, tentando restringir também o seu quadro de amizade, às vezes afastando até da família. Então começa uma manipulação velada de uma maneira, numa relação ali íntima, muitas vezes não tem outras pessoas ao redor vendo o que essa mulher está passando. E de uma maneira, se ela está com um homem com um perfil manipulador, muito abusivo, ela não percebe e ela vai adoecendo ao longo do tempo. E essa violência, ela vai numa escalada. Quando chega-se até uma violência física, às vezes ela já está tão codependente emocionalmente desse homem, às vezes também economicamente
dependente que ela não consegue mais sair dessa relação abusiva. E aí, infelizmente, muitas vezes isso progride para um feminicídio. Então, o mais importante é a gente falar abertamente sobre esses assuntos. Fico muito feliz aqui com essa participação, com essa possibilidade da gente falar abertamente sobre isso. E eu gosto muito de falar, Paula, que eu, mesmo como uma mulher madura, super instruída, até advogada, eu já estive numa relação moral e psicologicamente abusiva, sabe? Então, ela acontece de uma maneira que, às vezes, a gente nem percebe, a gente acha que não vai acontecer com a gente. E eu já estive, como muitas mulheres nesse momento estão. Então, é de extrema importância a gente falar abertamente sobre isso. É importante o seu relato, porque mostra que mulheres que hoje estão na liderança, que treinam líderes, né, femininas, também já foram vítimas, ou seja, há uma possibilidade de você sair dessa escalada de violência e de baixa autoestima que muitas mulheres ainda enfrentam, né? Uma coisa que você coloca muito é a questão do posicionamento, de você ocupar 80% da sua vida, ser com você tomar conta de grande parte da sua vida. Explica um pouquinho pra gente sobre essa ideia. Com a divisão do trabalho, a mulher já remotamente, né, ficando muito mais em funções de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, apesar de hoje em dia a maior parte das mulheres também trabalharem economicamente, né? A gente acabou ficando sobrecarregada mesmo, né? Como se esse fosse o papel da mulher, como se fosse essa função da mulher. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente não entrar na síndrome do cuidador. Síndrome do cuidador é quando a gente cuida de todo mundo, cuida da casa e a gente não cuida da gente. A gente não se cuida. A gente acaba se deixando de lado em diversos fatores da nossa vida. O autocuidado, o autoamor. Eu lembro que eu tive fases da minha vida em que eu cuidava da família toda, todo mundo bem alimentado, todo mundo bem cuidado, cuidava da rotina de todo mundo. E eu me dei conta que tinha dias que eu não tinha tempo de almoçar. Eu não tinha tempo para mim. Então, a mulher, ela tem que se apropriar do seu valor pessoal, do seu poder pessoal e ter esse espaço para si mesma. Ter esse espaço do autocuidado, cuidar do seu lazer, cuidar da sua vida social e lembrar, deixar sempre presente em sua vida o que a faz bem, quais são suas prioridades. Cada pessoa tem que determinar qual a sua concepção pessoal de sucesso. O que é uma vida boa para você? O que te faz feliz? Muitas vezes as mulheres, ao longo do tempo, se doam tanto para a família, para o companheiro, para a vida dos filhos, que elas sequer se lembram do que elas gostavam. Mesmo quando tem a possibilidade, surge a possibilidade, né, de um tempo para si mesma, de um lazer, ela não lembra mais nem do que ela gostava. Eu ouço muito isso com as minhas alunas, com as minhas mentoradas, quando eu peço para elas fazerem uma lista do que elas gostam de fazer, do que elas gostam de comer, elas falam: Ana, eu nem lembro mais, eu gostava de sair para dançar. E coisas às vezes simples e até gratuitas. Nossa, eu adorava ir à praia e há anos que eu não vou. Então a gente tende a se deixar muito de lado. Então às vezes são ações pequenas, como sair com uma amiga para tomar um cafezinho, só para bater papo. A gente acaba entrando num ciclo muito utilitarista. A mulher passa a fazer tudo por conta, para dar conta de alguma coisa. A gente passa o dia inteiro, às vezes uma vida inteira, dando conta de tudo e vai se deixando de lado. E o tempo passa, né? A vida passa muito rápido e as nossas prioridades muitas vezes estão deixadas de lado. Então a gente tem que estar muito atenta, observando o quanto a gente está ocupando a nossa própria vida, o quanto a gente está com a voz ativa ali, realmente tomando ações por nós mesmas,
que nos atendam. Então, é bem importante que a mulher esteja muito atenta, porque senão a gente é tomada por prioridades que nem são nossas. Ana Clara, e na questão da legislação brasileira, na sua avaliação, o Congresso brasileiro tem contribuído, a legislação brasileira tem contribuído para a ascensão dessa mulher aos altos cargos de liderança no Brasil? Sim, temos um avanço bem recente, que é muito importante a gente destacar. É a Lei 14.457, de 2022, institui o programa Emprega Mais Mulheres, que preconiza a inserção e a manutenção e também a ascensão profissional, a manutenção, a inserção da mulher no mercado de trabalho. É um avanço muito grande, essa lei está sendo aplicada desde março de 2023. As empresas já estão tendo que se adequar às medidas previstas nessa lei. Então, tem medidas, por exemplo, de apoio à parentalidade, de combate ao assédio sexual no ambiente corporativo e também claramente impulsiona a liderança feminina nas empresas. Então, é uma lei recente, a CIPA passou a se chamar Comissão Interna de Combate de Prevenção a Acidente e Assédio, então a CIPA até mudou de nome. Então, todas as empresas que têm mais de 20 colaboradores passam a ter que atender essas medidas. Então, é uma lei bem recente, mas que já está em vigor, já está sendo aplicada e que impulsiona a liderança feminina dentro das empresas. É uma ótima notícia e as empresas já estão tendo que se adequar. Ótima lembrança, Ana Clara. Ana Clara, eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania Mulher. Volte mais vezes para nos contar a importância da liderança feminina e um sucesso para você aí no treinamento dessas mulheres. Muito obrigada, fico muito honrada com esse convite para a gente poder falar em nível nacional sobre liderança feminina. Muito obrigada, Paulo. Bom, e se você quer rever essa entrevista e todos os nossos programas, eles estão disponíveis no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.